Uma característica em comum dos aviões é a simetria, mas ao longo da história, alguns engenheiros e designers de aviões tiveram a ideia de mudar completamente esse conceito, criando aviões bem esquisitos, aviões assimétricos. E por incrível que pareça, a assimetria faz um avião muito eficiente e corrige muitos problemas de aviões simétricos. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Chegou produto novo lá na lojinha, é a nossa camiseta comemorativa de 1 milhão de inscritos. Então assim que terminar esse vídeo, link na descrição, só clicar lá para ir lá já adquirir a sua. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal de aviões assimétricos, um sobre o Rutan Boomerang e o outro sobre o NASA AD1. Mas por mais estranho que pareça ser um avião assimétrico, esse tipo de projeto sempre veio para tentar corrigir alguma coisa ou melhorar algo de um avião simétrico. Até pode parecer uma regra, aviões terem que ser simétricos, mas na verdade não é bem assim. Porque até os aviões que aparentemente são simétricos, como todos que a gente conhece hoje em dia, existe uma certa assimetria até para existir controle dessa aeronave. Os próprios ailerons de um avião, que são superfícies de comando que fazem um movimento de rolagem, são assimétricos, ou seja, enquanto um desce, o outro sobe, e o lado que sobe é o lado que a curva vai ser feita. Mas quando a assimetria não é controlada, isso pode ser um grande problema para o voo do avião, e um exemplo clássico de assimetria é a parada de um dos motores em qualquer avião bimotor, ou seja, se um motor para, o outro vai ter a tendência de continuar empurrando o avião, logo o avião vai querer fazer uma curva. Então se isso não for compensado de alguma forma, através do leme, através dos ailerons, outra superfície de comando, o avião simplesmente vai fazer isso por conta dessa assimetria causada pela parada de um dos motores. Agora, essa assimetria controlada, como o aileron, como o leme ou potência diferente nos motores, é uma coisa. Só que quando a gente pensa em projetos que foram feitos dessa forma, como é o caso do Rutan Boomerang que eu tenho aqui no meu cenário, isso é uma assimetria total do avião. Inclusive, se você gostou da maquete, a gente tem uma versão menor dela no site lá na lojinha do Aero. Tô deixando o link também aqui embaixo para você adquirir sua maquete do Boomerang. A verdade é que por mais que a simetria pareça um conceito básico de aerodinâmica, não é assim que funciona. E se você acha que isso começou recentemente, saiba que desde os primórdios da aviação já se pensou em fazer aviões assimétricos. Uma das razões de se construir um avião assimétrico é para corrigir o torque gerado pelo motor. Quando você pega um avião monomotor, a hélice vai girar de um lado, consequentemente o avião tende a girar para o outro lado, por conta do torque desse motor. Então você vê que mesmo aviões simétricos, construídos com os dois lados espelhados, os dois lados iguais, existem diferenças, existem alguns macetes ali na construção para corrigir determinadas questões, como o próprio torque do motor. Ou, por exemplo, o fato do piloto ir de um lado. O piloto nos aviões, na grande maioria, vai do lado esquerdo e se ele estiver voando sozinho, ele fez desse avião um avião assimétrico. Por mais simétrico que ele seja, afinal de contas, o peso fica só de um lado da fuselagem. A assimetria também é pensada para corrigir problemas de falha de motor, mas existiram outras razões que fizeram engenheiros pensarem em aviões assimétricos. O avião dos irmãos Wright, o Flyer, aquele que foi catapultado, ele também era assimétrico, mas a assimetria era um pouco menor do que um boomerang. Bom, eu não vou entrar na questão nesse vídeo de quem inventou o avião, o vídeo não é sobre isso, mas falando do Flyer, independente de ter voado ou não, esse avião existiu e naquela época os irmãos Wright pensaram em compensar o peso do motor com o peso do piloto. Então, no projeto do Flyer, o motor fica de um lado e o piloto fica do outro. E os irmãos Wright acabaram mantendo essa configuração em vários outros projetos, mesmo depois do Flyer. Agora, se a gente passar para o final dos anos 10, aí a gente vai encontrar aviões com uma total assimetria. Esse é o caso do Gotha G6, um avião alemão. Na verdade, os alemães gostaram dessa ideia de aviões assimétricos desde o início da aviação. Lá no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, eles pegaram um outro avião, o Gotha G5, que era um avião bimotor, e resolveram fazer algumas mudanças de projeto para resolver
alguns problemas que aquele avião bimotor daquela época tinha. O problema principal era o arrasto. Engenheiros imaginavam que um avião com aquela configuração, ou seja, a fuselagem no meio, que era onde ia o piloto, mais os motores nas laterais, formava ali 3 barreiras, 3 fontes de arrasto nesse avião. Então, por que não criar alguma forma para diminuir esse arrasto, diminuindo essa quantidade de área impactando com o vento? Então, por que não colocar esses motores junto da cabine dos pilotos? Mas, dessa forma, isso simplesmente não daria certo, porque não tem espaço. A solução foi colocar um motor na frente, tipo tractor, puxando o avião, e o outro motor atrás, empurrando o avião. Só que eles não colocaram um de frente para o outro, mas por conta da configuração de cabine para colocar o piloto e também um observador, eles resolveram fazer esse avião assimétrico. O Gota G6 foi o primeiro avião totalmente assimétrico. Do lado esquerdo, uma fuselagem maior, mais alongada, porque ia o motor na frente e essa fuselagem continuava até se conectar com a empenagem, com a cauda lá atrás. Do outro lado, lado direito, o motor ficava atrás e essa cabininha era pequena, ela acabava no motor, não ia até a empenagem, e ali podia ir um observador ou um atirador. Com isso, então, o projetista dessa aeronave, o alemão Hans Burkhardt, imaginou que o arrasto pudesse ser diminuído porque ele diminuiu a área em contato com o ar. O negócio funcionou, o avião realmente ficou mais eficiente, mas lembrando que isso foi feito lá em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, então já era tarde demais, não dava mais tempo do negócio se desenvolver, logo o Gota G6 acabou não indo para frente. Mas os alemães não pararam por aí, foram eles que continuaram essa ideia de aviões assimétricos já na Segunda Guerra Mundial. A fabricante de aviões alemã Blohm & Voss fez alguns desenhos de aviões assimétricos e o que se tornou realidade foi o BV-141. Essa ideia, na verdade, partiu de um designer lá dessa empresa, o alemão Richard Vogt. Esse cara tinha um certo apego com coisas assimétricas, então ele estudava bastante isso na área de aviação para trazer a assimetria para as aeronaves. Antes ainda da Segunda Guerra Mundial acontecer, em 1937, o Ministério da Aviação da Alemanha emitiu especificações para a construção de um avião monomotor de reconhecimento e observação tática. Para atender esse pedido do governo alemão, então, o Richard Vogt, lá na Blohm & Voss, resolveu criar um projeto de um avião assimétrico. Porque em aviões monomotores, onde o motor está na frente, a visão fica bem limitada. Então, o Richard Vogt quis resolver esse problema, porque como esse avião, o BV-141, seria um avião de reconhecimento tático, de observação, ele teria que ter boa visão. Logo, a ideia era tirar o motor da frente da pessoa que está fazendo essa observação. Só que como ele poderia fazer isso se o avião não fosse assimétrico? Você até poderia dizer, bom, ele poderia colocar o motor atrás, tal, mas tudo bem, vamos lembrar que isso foi antes da Segunda Guerra Mundial e a ideia foi de um cara que tinha uma obsessão por coisas assimétricas. O projeto, então, seguiu as especificações de um motor só que esse motor ficaria do lado esquerdo, numa fuselagem onde iria o piloto e ela se estenderia até a cauda, até a empenagem. Do lado direito era a outra fuselagem para carregar o observador e também um atirador. E por não ter o motor nessa fuselagem, o observador conseguia olhar muito bem o que estava acontecendo do lado de fora. Então o avião acabou cumprindo com as especificações propostas. Para gerar a propulsão desse avião, foi colocado na fuselagem do lado esquerdo, onde ia o piloto, um motor BMW 132, de mais ou menos 800 HP. Isso depende da versão. Só que quando a proposta do BV-141 foi apresentada para o Ministério da Aviação da Alemanha, o pessoal todo ficou chocado com o tamanho da bizarrice que o engenheiro Richard Vogt tinha trazido. Muita gente acabou gostando da ideia, inclusive um general alemão, o Ernst Udet. E foi por conta desse cara que o BV-141 conseguiu ser construído. Foram encomendados 3 protótipos e mais 5 aeronaves para avaliação. No final das contas, o avião era muito bom, mas o motor era fraco demais e ele precisou ser substituído. O novo motor seria o BMW 801, só que tinha um problema. Esse era o mesmo motor utilizado em outro avião dessa concorrência do Ministério da Aviação da Alemanha, o Focke-Wulf FW-189. E esse avião, o Focke-Wulf, acabou ganhando a concorrência, entrando em escala de produção, e aí não tinha mais espaço e nem peça disponível como o motor para equipar o BV-141. O BV-141 teve por volta de 20 unidades construídas, um pouco mais que isso,
isso, mas ele não chegou a ter uma construção em larga escala e acabou também não indo para frente. Só que depois do 141, a Blohm & Voss acabou tendo outros designs de aviões assimétricos feitos pelo Richard Vought, mas também nada acabou indo para frente. Avançando um pouquinho mais na história, já na década de 70, a NASA veio com um projeto de um avião assimétrico, o NASA AD-1. Eu já fiz um vídeo aqui no canal completo falando tudo sobre a história desse avião, tô deixando aqui para você assistir, mas apesar dele ser um avião assimétrico durante o voo, ele era simétrico na decolagem e no pouso, porque ele tinha a asa móvel, a asa oblíqua, uma asa torta, ou seja, a asa ela tinha a posição normal, né, tornando o avião simétrico durante as operações em baixa velocidade, e depois ela se movimentava, rodava em cima de um eixo sobre a fuselagem, jogando o lado esquerdo para trás, o lado direito para frente, chegando num ângulo de até 60 graus. E isso funcionava para poder melhorar a eficiência aerodinâmica em altas velocidades, acima da velocidade do som. Mas essa ideia de asa oblíqua não veio dos Estados Unidos, mas foi aquele mesmo cara da Blohm & Voss, o Richard Vought, que projetou o BV-141, que pensou em um avião com asa oblíqua. Então, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, Richard Vought projetou um avião com asa oblíqua, exatamente do jeito que é o NASA AD-1. Esse era o P-202, mas esse avião acabou ficando só em projeto e não foi para frente. Já nos Estados Unidos, eles avançaram com essa ideia de asa oblíqua no NASA AD-1, e o projetista disso lá na NASA foi o Robert Thomas Jones. Mas esse avião também acabou não indo para frente. Apesar da assimetria melhorar muito a eficiência desse avião em altas velocidades, ele se tornou muito instável, muito difícil de controlar quando essa asa passava de um ângulo de 45 graus. Eles acabaram não indo para frente com esse projeto e ele foi abandonado. Avançando mais no tempo, agora chegando em 1996, surgiu esse avião aqui, o Rutan Boomerang. Ele foi criado pelo engenheiro aeronáutico americano Burt Rutan. E o Burt Rutan fez esse avião para uso próprio. E o Rutan Boomerang é tão assimétrico que até existe uma diferença de potência dos motores. Do lado direito da fuselagem do Boomerang tem um motor mais potente de 210 HPs. E é nessa fuselagem que vai o piloto e os passageiros. Só que o piloto não vai do lado esquerdo, como a maioria dos aviões, mas ele vai do lado direito. E mesmo a configuração interna, ela é bem assimétrica. Já do lado esquerdo tem uma fuselagem menor, que serve como bagageiro, e tem um motor menos potente de 200 HPs. E para compensar essa diferença de potência de motor e peso de um lado do outro, tem também uma diferença de asa. Dá para ver aqui que a asa do lado direito é maior do que a asa do lado esquerdo. E também, para compensar tudo isso, a empenagem é diferente. Por isso que ela não continua ali, ó. A asa parece que está faltando um pedaço do lado esquerdo. O Boomerang foi feito usando o Beechcraft Baron como base, e por essa assimetria, o Boomerang é mais eficiente do que o Baron. Então, o Boomerang voa mais rápido e gasta menos combustível. Consequentemente, ele tem uma autonomia maior do que o Beechcraft Baron. Agora, por que diminuiu o arrasto? Simples, pelo mesmo motivo que aquele avião lá de 1918 diminuiu o arrasto, diminuindo a área em contato com o ar, porque aqui existem só as duas fuselagens. No Beechcraft Baron tem a fuselagem principal e um motor de cada lado, ou seja, aumenta a área em contato com o ar. Mas o objetivo não era só aumentar a eficiência em voo, mas também consertar um problema de assimetria no caso da pane de um motor num avião bimotor. No caso da perda de um dos motores, o avião continuaria voando reto e nivelado de forma simétrica, porque a assimetria do avião já corrigiria esse problema. Ou seja, até o que eu falei no vídeo do Rutan Boomerang, né? Esse é um avião assimétrico para corrigir o problema de assimetria causado pela perda de um dos motores de um avião simétrico. Mas por falta de verba, o Rutan Boomerang acabou não entrando em produção e só uma peça foi construída para uso próprio do Burt Rutan. Esse avião acabou ficando parado por um tempo, mas em 2011 ele foi todo restaurado e voltou a voar.
Esses aviões que eu falei até aqui são bem assimétricos e pode ver que todos eles foram feitos para corrigir algum problema que tinha num avião simétrico. Mas além desses, existem outros aviões também que não têm uma assimetria tão grande como um Boomerang ou como um BV-141, mas tem umas pequenas mudanças na fuselagem. As asas e a empenagem acabam ficando do mesmo tamanho, não muda muita coisa, então visualmente é até difícil a gente notar que ele é assimétrico. Esse é o caso, por exemplo, de um outro avião do Burt-Rutan, o Scaled Composites Ares. Esse seria um avião de apoio aéreo, carregando armamento. E um problema que as aeronaves que têm armamento sofrem é o resíduo deixado depois que essa arma é disparada. Ou seja, parte desse resíduo pode ser sugado pelo motor do avião. Então, para resolver esse problema, o Burt-Rutan resolveu colocar a arma de um lado e a entrada de ar do motor do outro lado, deixando o avião assimétrico. Por conta dessa assimetria, o motor ele não é exatamente paralelo à fuselagem, mas ele tem uma diferença de ângulo de 8 graus. Então o ar ele entra meio lateral, entra de um lado e sai do outro. Apesar dos testes terem mostrado a eficiência do Ares, esse era um avião excelente, ninguém comprou. Então ele acabou ficando também como uma peça única e o projeto não foi para frente. Mas ele até apareceu em filme, no Águias de Aço 3, Ases do Céu, em 1992. Além do Ares, também existiram outros aviões com uma pequena assimetria na fuselagem, ou o piloto vai só de um lado, enfim, pequenos detalhes. Apesar da assimetria trazer uma grande eficiência para as aeronaves, você sabe exatamente por que um avião assimétrico acabou não entrando em produção? O principal motivo talvez seja a bizarrice visual, simplesmente porque o comprador talvez não ia querer ter um avião torto, esquisito, como o Boomerang, apesar de eu achar ele um avião bem legal e por isso que a gente vende a maquete do Boomerang na lojinha do Aero. O BV-141, lá antes da Segunda Guerra Mundial, passou por esse tipo de preconceito pelo próprio Ministério da Aviação alemã, que entortou o nariz depois que viu aquele projeto esquisito. O Boomerang, quando se apresentou lá na IAA Air Venture em Oshkosh, um cara chegou pro Burt-Rutan e perguntou: cara, o que você fumou quando você fez o projeto de um avião desse? Então acho que esse é o principal limitador para um avião assimétrico não entrar em produção em larga escala para vender aí para o público. Então, é por isso que aviões assimétricos foram produzidos para corrigir problemas. Infelizmente, a gente não vê aviões assimétricos voando aí e muitos ficaram na história e basicamente o único avião assimétrico que existe voando hoje em dia é o Rutan Boomerang. Existem aeromodelos assimétricos, tal, mas aviões tripulados, isso aí acabou não indo para frente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você lembrar de outro avião assimétrico que eu não falei aqui, joga aí nos comentários. Não se esquece de já se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, curtir esse vídeo que é bem importante e agora que acabou o vídeo, vai lá na lojinha do Aero, vê a sua maquete do Rutan Boomerang e também da nova camiseta comemorativa de 1 milhão de inscritos aqui do canal. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.